Mas eu tenho meditado, né, na primeira palavra eu falei acerca de Isaías, e nessa primeira palavra que eu falei acerca de Isaías profetizando especificamente para o reino de Judá, e trazendo alguns links, né, fazendo uma comparação com o Novo Testamento e com a Igreja do Senhor, do que nós podemos aprender. Dentro do livro de Isaías, aquele capítulo 1, podemos ver ali o juízo de Deus, a severidade do seu juízo e também a sua misericórdia. E hoje de manhã, falando acerca de Amós, né, profecia de Amós, no capítulo 1 e no capítulo 2, também o foco é o mesmo, ele não mudou de hoje de manhã, falando acerca da severidade do juízo de Deus e da sua misericórdia. E hoje à noite eu vou falar sobre a severidade do juízo de Deus e a sua misericórdia. É o mesmo tema nessas 3 palavras, mudando apenas textos, mas apontando para o mesmo foco daquilo que o Senhor tem me dado esses dias anteriores aí durante a semana, quando eu estava pedindo ao Senhor graça para poder transmitir uma palavra de Deus aqui para a congregação e também para a minha vida, que eu sou necessitado dessa mesma palavra. Então, sempre que eu ministro a palavra do Senhor à igreja, eu sempre me incluo da mesma forma como quem está aí do outro lado ouvindo, porque eu sou necessitado dessa mesma graça de Deus, da mesma palavra. Nesse ponto, todos nós estamos no mesmo piso. Eu só tenho a responsabilidade de estar aqui, mas nada mais do que isso. E hoje de manhã, só recordando alguns pontos, alguns detalhes, eu falei acerca de Amós. Quem era Amós? Que Amós era não era profeta, nem discípulo de profeta, não era um homem que tinha nenhuma formação teológica, doutrinária, era um homem do campo, um homem comum do campo, era um pequeno agricultor, criador de ovelhas e boi, e Deus pega este homem lá do reino sul, lá de Judá, e leva ele, né, chama ele para que ele venha profetizar lá no reino norte, no tempo do reinado de Jeroboão. E só que antes de Amós profetizar, ele na verdade, o foco dele principal é o reino norte. Esse é o objetivo de Amós principal. Deus chamou ele para fazer isso. Só que antes de Amós fazer isso, ele vai pregar para 6 nações pagãs. Ele vai profetizar para 6 nações pagãs, que nós falamos hoje de manhã. Citamos todas as 6 nações pagãs e quais eram os pecados dessas nações. Deus envia esse profeta Amós para falar, e Amós ele faz na verdade uma estratégia na sua profecia, como se fosse preparando o caminho, o campo, ou mesmo como se preparasse uma armadilha para poder pregar para o reino norte. Que quando ele começa a pregar para o reino, para as 6 nações pagãs, eu imagino que no reino norte a turma gostou, é isso mesmo, essas nações são inimigas, Deus é fiel, Deus está conosco e tal. Ele deve ter vibrado, né? Porque Amós estava lá em cima no reino norte pregando sobre essas nações. Eles deveriam estar ali, pô, Deus é nosso mesmo, está conosco, é isso aí, tal, deve ter vibrado. Aí quando Amós vai pregar sobre Judá, que é o reino sul, ele deve ter pensado, são nossos irmãos, mas merecem também. Afinal de contas, eles já viviam brigando há 100 anos, né? Há 100 anos de guerra ali entre a próprio povo de Deus, entre eles, entre Reino Norte e Reino Sul. Houve muitas guerras entre eles. Eu imagino que o Reino Norte deve pensar, Deus está conosco mesmo, é isso aí. Além das nações pagãs, até os nossos irmãos vão receber juízo de Deus. E aí depois que eles estão ali pensando isso, eu estou aqui imaginando, Amós então entra para falar contra Judá. Contra Israel, contra o reino norte. Então essa é mais ou menos uma estratégia que Amós usa para alcançar o seu objetivo principal. E o profeta, meus irmãos, ele sempre foi, no Velho Testamento, o último recurso de Deus. O último recurso de Deus. Deus, ele tinha as suas instituições pela qual ele exercia o seu governo espiritual. Deus tinha as instituições da qual ele trabalhava, exercia o governo espiritual dele sobre o seu povo. E um deles era o rei. Era rei, sacerdote e juízes.
Então o rei, ele tinha a função de governar a nação, era o rei da nação, ele tinha a obrigação de ser temente a Deus, cumpridor da lei de Moisés, e ele, como rei, deveria fazer a nação também cumprir a lei de Moisés, que foi dada por Deus. Essa era uma função do rei. E tinha o sacerdote. O sacerdote, eles tinham a função de toda aquela parte religiosa, todo aquele cerimonial religioso. Eles ministravam no templo, era a função sacerdotal. E só eles podiam fazer isso. Ninguém fora da tribo de Levi poderia fazer qualquer atividade no templo, só os sacerdotes podiam fazer isso, né? Então os sacerdotes tinham a função de ministrar no templo, de fazer todos aqueles holocaustos, sacrifício. Eles tinham a função de intermediar o povo com Deus e Deus com o povo. Eles apresentavam o povo a Deus e apresentavam Deus para o povo. E tinha os juízes. Os juízes eram aquelas funções civis que atendiam as demandas. Quando havia problema entre um e outro, às vezes alguém roubou a terra do outro, mudou os marcos antigos, ou teve um problema qualquer, era a justiça da época. A pessoa ia lá procurar o juiz. Jesus citou parábolas, citando o nome de juiz iníquo e questões de juízes, porque naquele tempo os juízes faziam essa função no meio do povo. Essa era a instituição que Deus utilizava para fazer cumprir todo o seu princípio e o seu governo espiritual sobre o povo. E quando essas instituições falhavam, né, quando elas falhavam, o rei falhava, se desviava, o sacerdote não estava fazendo direito, nem o juiz, aí o que Deus fazia? Deus levantava os profetas. Então o profeta sempre foi o último recurso de Deus. Então quando um profeta levantava, é porque o restante já estava tudo ruim. O profeta só levantava quando Deus, olha, rapaz, bagunçou tudo. Rei, sacerdote, juiz, está tudo corrompido. Aí Deus levantava um profeta. Então, assim como os demais profetas, é nessa circunstância que Deus levanta Amós. E um detalhe que eu não disse é que Amós, mesmo ele tendo pregado para essas nações pagãs que nós vimos ali, Gaza, que são os filisteus, vimos ali Damasco, Edom, Amon e outras ali, são 6. Amós, ele não foi pregar lá nessas nações, ele não foi lá. Aliás, com exceção de um profeta, nenhum profeta profetizou fora dos limites de Israel, nenhum, com exceção de um, que é Jonas. Jonas foi o único profeta que saiu do limite de Israel e foi pregar em Nínive. E olha que até esse, que é a exceção, ele nem queria ir. Vocês conhecem a história? Deus mandou ele pregar em Nínive, ele tomou um navio, foi para uma direção oposta, e a história de Jonas vocês já conhecem, não precisa eu citar aqui o que Deus fez para reverter isso e trazer o profeta ao curso da sua vontade. Mas tirando Jonas, que ele saiu dos limites de Israel e foi lá para Nínive, todos os demais profetas que profetizaram com relação às nações pagãs, eles profetizaram dentro dos limites de Israel. E Amós também, quando ele está profetizando aqui acerca dessas 6 nações pagãs, ele não foi lá nessas nações pagãs, ele estava no Reino Norte, nos limites de Israel, profetizando contra essas nações. E aí ele profetiza acerca dessas nações, e nós vimos que um dos ensinos que nós tiramos ali foi que Deus governa sobre todas as nações, porque Amós, quando ele dirige a elas, todas elas ele diz, assim diz o Senhor. Para todas elas ele apresenta, assim diz o Senhor, embora essas nações tinham seus deuses, mas Amós não fez nem menção desses deuses, ele passou por cima dizendo, assim diz o Senhor. Então isso mostra que Deus é soberano sobre todas as nações. E nós vimos também o critério que Deus usou sobre essas nações pagãs, que foi o critério de que todo ser humano está debaixo da condição de obediência a Deus, ou seja, não existe ninguém inocente. Essas nações não conheciam a lei de Deus, eles não conheciam a lei de Moisés, né? Não foi dada a eles essa revelação. Quem conhecia era o povo do sul, Judá,
e o povo do norte, Israel. Mas essas 6 nações que Amós profetiza contra elas, Deus não cobrou dessas nações nenhuma questões relacionadas à lei de Moisés. Deus não cobrou deles porque eles não guardaram o sábado, lua nova, festa de Pentecoste, da Páscoa, porque eles não fizeram sacrifício. Deus não cobrou nada disso a eles, porque não foi dado a eles a revelação, essa revelação. Então Deus cobra dele baseado na lei da natureza, que nós lemos em Romanos hoje de manhã, que devido a essa manifestação de Deus através da natureza, o homem tem que reconhecer a Deus, e Deus julgou eles baseado na lei gravada no coração, onde eles sabem sim o que é certo e o que é errado, e defendendo-se ou se condenando com relação a essa lei. E baseado nessa lei de que todo ser humano está debaixo da condição de obediência a Deus, Deus julga essas 6 nações e eles não são inocentes. E eu frisei aqui que não existe essa ideia de gente inocente, como às vezes em alguns meios evangélicos, embora eu creio que a minoria, acha que às vezes tem índios inocentes, porque nunca ouviram falar de Jesus, nunca viu a civilização. Não existe nada disso. Deus vai julgar todos baseado na lei da natureza e da consciência. Agora, aqueles que têm a revelação, o entendimento do Senhor, Deus vai julgar baseado nesse entendimento, que vai ser agora o que de fato nós vamos compartilhar acerca de Judá, um pouco, e acerca do Reino Norte. Eles sim conheciam a lei de Deus, tinham aliança com Deus, e Deus vai julgá-los baseado nesse entendimento, diferente do julgamento das nações. Mas isso mostra que Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Se nós vivermos como pagãos, Deus vai nos julgar como pagãos. Se nós nos comportarmos como ímpios, Deus nos julgará como ímpios, porque a Escritura diz que a justiça dele, o julgamento dele começará por onde? Alguém sabe? Pela sua casa. Então a justiça de Deus, quando o Senhor voltar e todos forem julgados, ele diz que começará pela sua casa. É pela igreja que Deus vai começar o seu juízo. Então, meus irmãos, isso deve trazer temor ao nosso coração, para nós não vivemos uma vida religiosa, mas vivemos uma vida realmente de santidade, comprometido com a verdade do Senhor, porque Deus não vai fazer acepção de pessoas. Todos, sem exceção, estão debaixo da condição de obediência a Deus, e é isso que Amós vai mostrando nas suas profecias com relação a nações pagãs, mostrando que Deus é soberano sobre todas as nações. Deus não abriu mão da sua soberania, ele adotou a nação de Israel, mas o fato de ele ter adotado a nação de Israel como a nação dele, povo dele, ele não abriu mão do seu direito e da sua soberania de governar todas elas, e ele governa sim. Por mais que uma nação possa ser contra Deus, não crer nos princípios de Deus, não aceitar nada de Deus, Deus está ali sim, governando, e vai exercer o seu governo até o final, e julgará todos sem fazer acepção de pessoa. Deus é Deus eterno, soberano, grandioso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O governo está sob os seus ombros, e nada vai escapar do governo e da soberania do Senhor. E também meditamos também acerca dessa misericórdia de Deus, que é expressa aqui no livro de Amós, que Deus fala, sempre ele falou assim para Amós, para cada uma delas, sem exceção, tanto as nações pagãs como as demais nações. Amós vai falando por 3 e por 4, por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. E ele fala isso para cada uma delas. Isso mostra que Deus ele tem um tempo de misericórdia, ele tem um espaço. Ele tem a primeira transgressão, ele tem a segunda transgressão, tem a terceira transgressão, e Deus vai suportando, Deus vai dando tempo da pessoa se arrepender. Mas quando a pessoa chega na 4ª transgressão, aí Deus fecha o seu tempo de graça e exerce o seu juízo. E Amós é o profeta da 4ª transgressão. Amós, quando ele chegou, ele não chegou mais para ter uma outra transgressão possível, ele já vai profetizar o que Deus de fato vai fazer com essas nações, e todas elas se cumpriram. Você tem uma ideia? Quando, até anotei aqui as datas, que guardar tantas datas na cabeça assim não é muito fácil. Eu fiz uma anotação aqui,
Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, sim, está aqui. Essas nações pagãs, para você ter uma ideia, 50 anos depois que o profeta Amós fez essas profecias, os assírios dominaram Damasco. E dominaram, foi tomada aquela nação, foi subjugada pelos assírios. Aí 13 anos depois, Tiro foi subjugado. Deus exerceu o juízo sobre Tiro. E 80 anos depois, as demais nações foram destruídas e levadas, os que sobreviveram, levados ao cativeiro, né? E foram subjugadas. E nenhuma dessas nações existem mais. Isso que, se você pegar assim, onde estão os edomitas, os filisteus, onde estão os amonitas, onde estão esse povo? Essas 6 nações não existem mais. Ou seja, Deus usou o juízo dele e encerrou a história dessas nações. Então Amós, ele é um profeta da 4ª transgressão. Meu irmão, nós não podemos chegar na 4ª transgressão. Deus tem um texto em Gênesis, capítulo 15, de 12 a 16, fala assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, Deus está fazendo uma aliança ali com Abraão, uma promessa com Abraão: Abraão, você vai morrer em ditosa velhice, eu prometi essa terra para você, a sua descendência vai sim tomar posse disso, mas primeiro eles vão vir para uma terra alheia, nós sabemos que é o Egito. Eles ficaram 430 anos ali escravos, e Deus falou isso aqui para Abraão. Ele falou assim: mas depois desse tempo, eles vão sair com grandes riquezas, e eles vão voltar e possuir essa terra. Só que Deus fala assim: na 4ª geração. Na 4ª geração, ele falou assim: tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, por algum momento, com certeza, os amorreus fizeram a primeira transgressão. Eu não sei como medir isso, porque as escrituras não entram em detalhe. Mas em algum tempo Deus foi tolerando. Em algum tempo eles cometeram a 2ª transgressão. Passou-se um tempo, cometeram a 3ª transgressão. E Deus disse para Abraão: Abraão, na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. E quando Josué entra com o povo na terra de Canaã para tomar aquela terra, Deus exerce juízo sobre essas 7 nações que estão aqui no tempo de Josué. Aqui no tempo de Amós ele está profetizando para 6, mas no tempo de Josué Deus exerce juízo sobre os amorreus. Eram 7 nações, e Deus dizimou essas nações, exercendo juízo sobre elas através do seu povo e dando aquela terra para o seu. Então Deus, ele tem uma medida. Deus, ele tem a graça de Deus. Eu vou dizer assim, tem limite? Deus não é limitado. Deus não tem limite, ele não é limitado, mas ele bota limite na sua graça. Ele bota o limite, ele tem um tempo. Aqui ele está dizendo para Abraão: na 4ª geração eu vou exercer, esse povo vai vir para aqui, e eu vou exercer juízo, porque ainda não encheu a medida da iniquidade. Ou seja, Deus vai esperando, Deus vai dando oportunidade, e a pessoa endurece o coração, se afasta de Deus, trilha um caminho de obediência, e quando ele comete a 4ª transgressão, aí Deus vem e exerce juízo. Por isso que Amós profetiza para cada uma dessas 7 nações, 8 nações aqui em Amós, as 6 nações pagãs, e a nação de Judá, que é o reino sul, e a nação de Israel, que é o reino norte. Todas elas, ele fala assim: por 3 transgressões e por 4.
não sustarei o castigo. Ou seja, ali Amós já é o profeta da quarta transgressão. A partir dali Deus não ia sustar mais o castigo, já estava definido. Amós está mostrando o que Deus ia fazer. Mas também é um texto que mostra essa grandeza de Deus, é um texto que mostra a soberania de Deus, não só sobre o seu povo, mas sobre todos os seres humanos, sobre todas as nações. E é texto também que mostra a misericórdia e a graça de Deus, que quando ele fala por 3 transgressões e por 4, mostra que Deus tem um tempo de graça, de paciência, esperando que o pecador se arrependa, esperando que o seu povo reaja a uma vida santa, a uma vida comprometida real com o Senhor, e se endireite com Deus, endireite seus caminhos, para que não se afaste do caminho de Deus, como o seu povo afastou naquele tempo. O povo de Deus, tanto o reino sul como o reino do norte, eles se afastaram dessa graça de Deus pela dureza do coração e pelo pecado deles. Por isso nós precisamos ter cuidado com a nossa vida cristã. Se nós não tivermos cuidado, nós podemos trilhar caminhos como Judá trilhou, como Israel trilhou. Primeira transgressão, segunda transgressão, terceira transgressão, aí vem o profeta e fala assim: agora não sustarei o castigo, porque vocês já estão na quarta transgressão. Então tomemos cuidado, irmãos, com a nossa vida, com o nosso compromisso real com o Senhor. Esses textos que nós temos estudado nesses dias, capítulo 1 de Isaías e capítulo 1 e 2 de Amós, são textos que mostram muito essa severidade do juízo de Deus, e mostra também a graça e a misericórdia dele, dando tempo também para o seu povo. Deus estava dando tempo tanto para as nações pagãs, como ele também estava dando tempo para o seu povo se arrepender. Então nós, como igreja, não podemos achar que uma vez que nós convertemos e fomos batizados e a coisa acabou. Não acabou, ela começa no batismo. A nossa vida, ela começa ali, quando eu me arrependo e quando eu sou batizado. Ali é um início de uma vida cristã, e essa santidade, esse compromisso com Deus, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser amadurecido, ele precisa ser crescido, e isso é um processo que é chamado de santificação. E quando o cristão ele vai se afastando pela comunhão com o pecado, ele vai se afastando da graça de Deus, e ele vai tornando o seu coração endurecido. Ele pode chegar a uma distância onde Deus pode exercer o juízo da quarta transgressão. Então eu creio que esse é um tempo que essa palavra do Senhor deve trazer para nós esse alerta, esse cuidado. Então não brinquemos, irmãos, com a graça do Senhor, não brinquemos com a graça de Deus. Deus é um leão, Amós apresenta ele como um leão que ruge, né? E apresenta ele como o trovão, né? O que troveja, né? Até falei com o Chile, eu falei hoje de manhã que o trovão geralmente anuncia chuva, né? Eu falei: Chile, começou a trovejar e está chovendo, né? Então o trovão anuncia chuva. Só que no tempo de Amós, o trovão anunciou uma grande seca e não chuva. Que Deus falou que secaria o prado dos pastores, ou seja, as campinas onde os pastores cuidavam das ovelhas, até o cimo do Carmelo, ou seja, de alto a baixo Deus exerceu o juízo, dando uma seca total. E Amós também apresenta o Senhor como aquele leão que ruge, mas também esse mesmo leão que ruge, ele também é o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, que nos está dando a oportunidade de nós acertarmos a nossa vida. Tá bem, meus irmãos? Mas vamos meditar um pouquinho então, também sobre Judá. Embora eu já falei sobre Judá no primeiro dia aqui, eu só vou dar uma pincelada rápida sobre Judá e quero ir para o foco principal de Amós. Então, assim, quais eram os pecados de Judá? Deixa eu só organizar meus papéis aqui, mas já achei aqui. Quais foram os pecados de Judá? Aí está no capítulo 2, no versículo 4, aí diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4, não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá o castelo de Jerusalém. Então o pecado de Judá
foi a rejeição da lei do Senhor e também a quebra dos estatutos. A lei, ela é algo mais abrangente. Os estatutos estão dentro da lei. A lei que eles quebraram são leis de não ter tomado o nome do Senhor em vão. Eles tomaram o nome do Senhor em vão quando eles misturaram adoração a Deus pagãos. A lei do Senhor dizia que não podia fazer imagem, prestar adoração. Eles fizeram isso. Então, quando a gente pega aqueles primeiros mandamentos de amar o Senhor sobre todas as coisas, de não fazer imagens de escultura, de não tomar o nome do Senhor em vão, eles foram quebrando essas leis com as práticas dele de misturas religiosas, misturando adoração ao Deus verdadeiro com adorações a Deus pagãos. Eles foram quebrando esses mandamentos. E os estatutos são aqueles ensinos, aquelas leis civis e cerimoniais, eram aquelas normas que Deus estabeleceu, aquelas instruções que Deus estabeleceu. E hoje de manhã eu citei uma delas, que foi Uzias quebrando o estatuto. O rei Uzias se engrandeceu o seu coração, depois de um reinado muito próspero, abençoado por Deus. Ele achou que ele era o cara, e ele pegou o incensário e foi lá no templo queimar incenso. Isso é um estatuto, ele não podia fazer isso, só o sacerdote podia fazer. E o povo de Deus e do povo de Judá, do Reino Sul, ele estava quebrando tanto a lei quanto os estatutos, né? E fala assim: e andaram antes as suas próprias mentiras o enganaram. O que se trata acerca dessas mentiras? Essas mentiras que estão escritas aí, elas se referem, na verdade, aos deuses. Eles são esses deuses pagãos, essa invenção de deuses pagãos. Isso era a personificação da mentira. Esse é o sentido da palavra mentira que está escrito aqui. Eles haviam, por exemplo, vou citar algum nome de Deus que eu anotei aqui. Existia Baal, existia Milcom, Astarote, Refã, Moloque, Azera, Nebo, Dagon e muitos outros deuses, né? Esses são alguns nomes desses deuses. Então eles representavam mentira. Esses deuses não existem, eles são invenção humanas, e esses deuses eles servem na verdade para desviar o povo de Deus e para se auto-enganar. Então Deus chama isso dele estar se enganando nas suas próprias mentiras. Ou seja, o povo dele ali do sul se envolveram com esses deuses pagãos, com essa idolatria, e esses deuses eram a personificação da mentira. Então Deus está dizendo: vocês estão enganando com essas mentiras aí, com essa mentira, com esses deuses que não são deuses. É esse o sentido da mentira de que Amós está falando aí. Então eles trocaram a verdade de Deus em mentira com esses falsos deuses. Então é o que nós chamamos de sincretismo religioso. Você já deve ter escutado essa palavra, sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso? É quando você mistura a adoração do verdadeiro Deus com a mistura de deuses pagãos. Você faz uma mistura, você mistura uma série de religiões, e isso se chama sincretismo religioso. E o povo havia adotado o sincretismo religioso. Eles estavam prestando adoração ao verdadeiro Deus e ao mesmo tempo prestando adoração a deuses pagãos. E Deus fala com eles: vocês estão se enganando com as suas próprias mentiras, né? Então esse era o pecado de Judá, do Reino Sul. E um outro pecado é que eles andaram seguindo seus pais, ou seja, as mesmas idolatria e os mesmos pecados que os pais deles fizeram, eles continuaram fazendo. Então Deus condena tudo isso, né? E um detalhe que eu queria acrescentar aqui é que o politeísmo, ele sempre foi presente no meio do povo de Deus. É interessante que nunca houve um tempo até eles irem ao cativeiro de Babilônia, até aquele cativeiro ali, o início daquele cativeiro, o povo de Deus sempre se misturou com idolatria, sempre. Esse politeísmo sempre esteve presente, e desde que eles saíram do Egito, e eles acabaram aprendendo o quê? Aprendendo a adorar esses deuses lá no Egito, que eles conviveram 400 anos lá, no meio de toda aquela idolatria. E eles sempre tiveram a ideia de que existia outros deuses,
Então eles estavam sempre caindo, desobedecendo a Deus, adorando outros deuses. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Logo que o povo de Deus sai do Egito, o que acontece? Logo no início, quando ele sai lá do Egito, atravessa o Mar Vermelho, naquele momento que Moisés sobe o monte, fica 40 dias lá isolado, jejuando, em comunhão com Deus, o povo faz o quê? Um bezerro de ouro. Eles botam pressão sobre Arão, Arão cede aquela pressão e acaba fazendo o bezerro de ouro. E quando Moisés desce, ele fica zangado, quebra as tábuas dos 10 mandamentos, ficou irado, que o povo mal tinha saído do Egito, já estava adorando um bezerro de ouro, já estava fazendo isso. Aí nós podemos ver, tem muitos exemplos, eu anotei alguns. A serpente de bronze, lembra que quando tinha serpente abrasadora no deserto, mordendo e matando algumas pessoas do povo de Deus, muitos deles, Deus diz para Moisés: faz uma serpente de bronze, bota numa haste bem alta, e todo aquele que for picado, basta olhar para aquela serpente e ficará curado, né? Tipificando a Cristo, né? Que ia ser levantado numa cruz, e nós temos que olhar para Cristo. Mas é isso, Moisés fez aquela serpente, e aquele tempo serviu de cura para o povo. Quem era picado pela serpente, bastaria olhar para a serpente de bronze, e ele ficava curado imediatamente. Mas passaram-se algum tempo, alguns anos se passaram, e lá na frente, o povo de Deus começou a prestar adoração àquela serpente de bronze. Eles estavam tão acostumados com idolatria, que eles transformaram aquela serpente de bronze num objeto de adoração, um objeto de idolatria. Se você conhece a história de Gideão, também não foi diferente. Gideão, ele faz uma estola sacerdotal. Gideão é um dos juízes que julga o povo de Deus, que vence aquela guerra com 300 homens, debaixo do poder de Deus. Gideão, ele vai combater os inimigos de Deus, livrar o povo de Deus, e ele faz uma estola sacerdotal, e anos depois, o que acontece? O povo de Deus vai prestar adoração, idolatria àquela estola sacerdotal, né? Nós vemos, por exemplo, no período do juízo, nós tivemos aproximadamente, acho que 20 juízes, que ao longo de alguns séculos, Deus foi utilizando esses juízes para julgar o seu povo e para libertar o seu povo. E mesmo o povo de Deus vencendo aquelas nações pagãs, eles adotavam os deuses daquelas nações como se fossem os seus deuses, e eram deuses vencidos, porque se eles venceram no nome de Deus aquelas nações, eles deveriam destruir aqueles deuses, mas eles adotavam aqueles deuses, ou seja, deuses de nações das quais eles haviam vencido, e eles fizeram isso no tempo do juízo. Depois nós tivemos o período da monarquia, né, que começou ali com Salomão. Salomão já começou casando errado, né? Porque ele foi casar com a filha de Faraó, não devia ter feito isso, porque Deus tinha estabelecido que o seu povo tinha que casar entre o seu povo, não poderia misturar com outras nações. Então Salomão já começa fazendo aliança lá com o Egito e casando com a filha do rei do Egito. E depois Salomão, ele acaba se misturando com aquele monte de mulheres que ele teve, né? Muitas e muitas mulheres, e ele acabou sendo corrompido no seu coração, e depois fazendo altares para aqueles deuses e prestando adoração àqueles deuses pagãos. E o que isso aconteceu? Isso acabou migrando para os demais reis que veio depois dele. Aí nós podemos ver isso, por exemplo, quando o reino se dividiu 100 anos antes de Amós, quando o reino se dividiu em dois, ficou o reino sul e o reino norte, isso aconteceu 100 anos antes de Amós. Logo em seguida que o reino foi dividido, o reino sul permaneceu com um templo de adoração a Deus, mas o reino norte, Jeroboão I, que não é esse mesmo Jeroboão aqui do tempo de Amós, o Jeroboão I, ele já mandou fazer logo 2 bezerros de ouro e botou lá em Betel, e criou 3 centros de adoração, Gilgal, Berseba e Betel. Em Betel ele botou 2 bezerros de ouro e falou para Israel: isso aí são os seus deuses. Criou seus próprios seus próprios sacerdotes, fez seus próprios deuses, fez adoração a eles, logo no início. E o povo do sul acabou depois se misturando com o sincretismo religioso e fazendo um culto falso a Deus. Então, em todo o tempo da monarquia, a partir de Salomão, o povo sempre se decaiu com idolatria. E isso ficou presente
em todo o tempo da vida do povo de Deus. Eles só vieram ficar livres disso depois do cativeiro de Babilônia. Em toda a história do povo de Deus, você vai ver sempre eles misturando deuses com Deus verdadeiro. Em todo o tempo, do deserto até o tempo da monarquia. Agora, quando eles voltam do cativeiro babilônico, que Deus coloca eles em cativeiro durante 70 anos, e depois Deus libertam eles do cativeiro e traz eles de volta, a partir daí, eles se tornaram uma nação monoteísta. Eles nunca mais se desviaram. Vocês podem observar que quando Jesus vem, você não vê Jesus questionando eles por prestarem culto a outros deuses de nações pagãs. Você vê Jesus confrontando fariseus, saduceus, os líderes religiosos, a hipocrisia. Jesus vai batendo forte contra tudo isso, mas você não vê Jesus questionando, porque estão prestando culto a Dagon, a Azera, a Baal. Não havia nada disso, porque com o cativeiro babilônico eles ficaram curados disso. Quando eles voltam do cativeiro, Deus curou o seu povo desse misto, desse sincretismo religioso, e a partir dali voltou um povo curado, tendo um Deus, um povo monoteísta, e realmente um povo que adorava só o Deus verdadeiro. Mas isso só aconteceu depois do cativeiro de Babilônia. Se nós vemos Amós aí 5, 25 a 27, aí está escrito assim, apresentaste-me, uma pergunta, apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? O versículo 25 do capítulo 5 de Amós está fazendo uma pergunta, né? O profeta está perguntando, Deus perguntando através do profeta, apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Deus está perguntando, durante esses 40 anos, vocês foram fiéis a mim? Nesse deserto vocês me prestaram um culto verdadeiro? Foi isso que vocês fizeram durante 40 anos? Aí olha a resposta no versículo 26, sim, levaste Sicute. Aí Deus vai fazer uma lista, através do profeta, de deuses pagãos, que eles lá no deserto, prestando adoração ao Deus verdadeiro, também carregavam os seus deuses, que eles trouxeram lá do Egito, e de outros povos e de outras culturas, que eles acabaram adotando nessa caminhada do deserto. Aí no versículo 3 fala assim, sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, os vossos deuses estrela, que fizeste para vós mesmo, por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Então Deus está mostrando através do profeta, que nem no tempo do deserto, eles foram fiéis a Deus, mesmo Deus dando ali o maná, as cordonizes, tirando água de pedra, Deus cuidando deles, coluna de fogo à noite, nuvem de dia, a presença de Deus no tabernáculo. Mesmo assim esse povo veio sendo errante durante esses 40 anos, depois eles adentram a terra prometida, continuam desobedecendo a Deus, carregando seus deuses. Aí lá na frente Josué vai chamar eles e confrontá-lo disso, fala, vocês têm que deitar fora esses deuses, e sirvais ao Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse povo faz uma aliança com Josué, e eles assumem que só adorariam o Deus verdadeiro, e durante o tempo de Josué, e até que veio morrer o último ancião que viveu com Josué, esse povo foi fiel a Deus, mas foi logo quando morreu o último ancião, o povo volta de novo para a idolatria, e assim foi a marca do povo de Deus esse tempo todo, até que Deus vai tratar isso lá no cativeiro de Babilônia, e volta um povo realmente monoteísta e prestando adoração ao Deus verdadeiro. Mas qual o castigo? Qual é o castigo que Deus vai fazer com essas nações? Aliás, não com essas nações só, mas estou me referindo aqui ao Reino Sul e ao Reino Norte. Qual é o castigo que vai trazer sobre eles? Deus vai trazer o mesmo castigo que Ele vai aplicar às 6 nações pagãs. O mesmo castigo que Deus vai aplicar para Judá e
para o Reino Norte é o mesmo castigo que Deus vai aplicar às 6 nações pagãs. Olha só, Amós capítulo 1, versículo 4, o que diz? Fala: por isso meterei fogo à casa de Azael. Aí o capítulo 1, verso 7, o que ele fala aqui? O capítulo 1, verso 4, ele está falando para Damasco: por isso meterei fogo, né? Meterei fogo à casa de Azael, falando para Damasco. Quando Amós profetiza contra os filisteus lá de Gaza, o que Amós fala no versículo 7, capítulo 1, 7? Por isso meterei fogo aos muros de Gaza. O que Deus vai fazer com Tiro? Versículo 10, capítulo 1, 10. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro. Aí para Edom, o que Deus vai fazer com relação a Edom? No capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: por isso, desculpa, Edom versículo 12, por isso meterei fogo a Temá. Com relação a Amon, versículo 14, por isso meterei fogo aos muros de Rabá. No capítulo 2, o versículo 2, o que Deus diz para Moabe? Por isso meterei fogo a Moabe. E quando vai falar acerca de Judá, qual é o castigo? O castigo é versículo 5 do capítulo 2, por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Então, meus irmãos, Deus vai usar o mesmo castigo que Ele está aplicando para as nações pagãs. Deus vai usar esse mesmo castigo para o seu povo. Por isso meterei fogo, cada um deles, Deus foi falando, por isso meterei fogo, meterei fogo, meterei fogo. E quando ele chega no seu povo, na tribo de Judá, ele diz: por isso meterei fogo a Jerusalém, aos muros de Jerusalém, e vai destruir os castelos. Ou seja, Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Se nós vivermos como pagãos, nós seremos tratados como pagãos. Se nós vivermos como ímpios, nós seremos tratados como ímpios. Deus não vai fazer acepção de pessoas. E Deus só não destruiu esse povo, o povo dele, por causa da aliança que ele fez com Abraão. Essa aliança que Deus tinha feito com o seu próprio povo, que começou lá em Abraão, é que Deus não destrói esse povo. A mesma coisa conosco. Por que Deus não nos destrói? Porque Ele tem uma aliança com o seu Filho em Cristo. A igreja foi gerada na pessoa de Cristo na cruz. Ali nasceu a igreja. Deus tem uma aliança com o seu Filho. Senão Deus não teria razão para nos manter, Ele nos destruiria. Então o fato de Deus não ter destruído o seu povo no Antigo Testamento foi baseado na aliança, na fidelidade dele com a aliança dele. E o fato de Deus não nos destruir é baseado na misericórdia, na aliança dele, na pessoa de Cristo Jesus. E um outro ensino que nós podemos ter aqui é que o cativeiro de Babilônia, ele foi um instrumento de correção. O seu Deus corrige aqueles que são filhos. É interessante que as nações pagãs, o juízo de Deus foi final. Elas não existem mais, certo? Elas foram finais. Essas nações não existem mais. Foi um juízo final. Mas para o povo de Deus foi um juízo corretivo. Ou seja, Deus trata os seus filhos e corrige os seus filhos porque Ele ama. Ele quer nos corrigir. Quando nós somos tratados por Deus, Ele nos trata como filho. Essas nações pagãs não existem mais, mas a nação de Israel existe até hoje. Concorda comigo? Quem tem dúvida disso, né? A nação de Israel está sempre em evidência nas mídias, né? Mais do que nunca nesses últimos tempos agora, né? Então, essas nações que Deus exerceu lá no tempo de Amós, logo após o tempo de Amós, Deus exerceu o juízo, e essas nações deixaram de existir. A nação de Deus, ele exerceu um juízo de correção, e a nação existe até hoje. Então, meus amados, Deus, ele nos corrige como filhos. Ou seja, Jesus, ele provou o rugido do leão por nossa causa. Então nós temos que sondar o nosso coração, meditar na severidade do juízo de Deus e na sua misericórdia, e mudar a nossa postura.
Agora vamos ver pelo menos um pouquinho acerca de Israel, né? E com essa fala acerca de Israel é onde eu quero finalizar esse tempo de estudo aqui com relação às escrituras, apesar do barulho aqui da telha, né? Com a chuva, que atrapalha um pouco, mas vamos tentar. Amós, ele profetiza contra Israel, que é o seu foco principal, né? Deus vai tratar Israel, o reino norte, da mesma forma que ele tratou as 6 nações pagãs, e da mesma forma que ele também está tratando o reino sul. Então Deus, ele não tirou a aliança dele com o povo do norte. Quando houve a divisão do reino, que Roboão ficou com a casa de Davi, que é da descendência de Davi, e as 10 tribos se rebelaram contra a descendência de Davi e formaram o reino norte. Mesmo assim, Deus trata eles como o seu povo, e Deus mostra que tem uma aliança com esse povo do reino norte. Ou seja, Deus não abandonou esse povo, mesmo diante de toda a rebeldia dele. Deus está procurando trazer o seu povo ao arrependimento. Mesmo ele se afastando da aliança da casa de Davi e formando um reino norte separado da casa de Davi, mesmo eles tendo se envolvido com sincretismo religioso, criado 3 centros de adoração, colocado bezerros de ouro, Deus não cancela a aliança, e Deus trata esse povo do reino norte como seu povo debaixo da sua aliança. Nós vemos aí a fidelidade de Deus com a sua palavra. Deus é fiel com a sua palavra. Meus irmãos, Deus é fiel com a sua palavra. Isso independe dos nossos sentimentos. Quando Jesus fala, lá no final do livro de Mateus, quando ele diz assim: eis que eu estarei convosco todos os dias da minha vida. Não importa se você está triste, Deus está com você. Se você está alegre, Deus está com você. Se você está cheio de saúde, Deus está com você. Se você está doente, Deus está com você. Porque Deus não é um Deus que se move baseado em circunstância. Ele se move baseado na fidelidade da sua palavra. E assim Deus age. Então, se Jesus diz que Ele estaria conosco, não importa a circunstância, não importa o meu estado emocional, se eu estou para baixo, se eu estou para cima, Deus está conosco, porque Ele é fiel à sua palavra. E Ele foi fiel a esse povo, mesmo esse povo tendo sido rebelde a Ele. Tanto o reino sul quanto o reino norte, Deus mantém a sua fidelidade ao seu povo, e Ele faz cumprir tudo aquilo que Ele falou que ia cumprir, relacionado à sua aliança com o seu povo. Agora, Deus é um Deus que coloca limites na sua paciência. Lá em Jeremias nós temos texto que Deus fala para Jeremias: eu não quero que você ore mais para essa nação, para de orar que eu não vou ouvir mais. Deus fala para Jeremias: eu cansei de ter compaixão, não ore mais, eu não vou ouvir a sua oração. Deus proíbe Jeremias de orar pelo seu povo, porque Deus diz que Ele cansou de ter misericórdia, Ele cansou de ter compaixão. Então nós precisamos ter cuidado, que se nós andarmos uma vida desregada, achando que Deus é bonzinho, e que Deus é esse bonzinho que vai passando a mão na cabeça, você transgride uma vez, transgride 2 vezes, 3 vezes, na 4ª Ele vai agir como leão e como trovão. Não brinque com a graça de Deus. Agora, quais foram os pecados? Quais foram os pecados de Israel? Capítulo 4 de Amós, versículo 1. Ouvi essa palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vossos maridos: dá cá e bebamos. Amós compara essas mulheres a vacas. É isso, ele chama essas mulheres de Samaria de vacas, vacas de Bazã, vacas bem nutridas, bem alimentadas, porque Bazã era uma região de pastos verdejantes, bom para a criação de gados. Eram gados feitos para alimentação, para corte,
gados gordos, e Amós, ele chama essas mulheres de vacas de Bazã. Vocês falam para os seus maridos, dá cá e bebamos. Vocês vivem na luxúria dos seus próprios interesses e esquecem dos pobres e dos necessitados. Capítulo 6, versículo 4: que dormis em camas de marfim. Já imaginou o que é uma cama de marfim mesmo para aquela época? O valor, quantos elefantes tinha que matar para poder produzir uma cama de marfim? Só pessoas ricas da alta sociedade podia dormir numa cama de marfim. E ele fala que dormis em cama de marfim e vos espreguiçais sobre os vossos leitos e comeis cordeiro do rebanho e os bezerros do cevadouro. Então Amós mostra um povo insensível à necessidade daqueles que não têm nada, que são pobres e são insaciáveis. Quanto mais tem, mais quer, e esquecem dos necessitados. Nós não podemos ser assim, meus irmãos, principalmente entre nós, entre a igreja do Senhor. É inadmissível Deus ver um necessitado dentro da igreja, e a igreja comendo do bom e do melhor, vivendo e olhando para o irmão que está necessitado e não estender a mão. Esse povo estava fazendo isso. Amós 8, versículo 5: a ganância em ganhar dinheiro. Olha só a que ponto chegou, transformando eles numa religião formal, sem interesse pelas coisas de Deus. Olha só o que o verso 8, capítulo 8, verso 5 de Amós fala. Ele diz assim, dizendo, vou ler o verso 4, 8, verso 4 e 5: ouvi isso, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruí os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos o celeiro de trigo, diminuindo a efa, aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas. Ou seja, esse povo estava prestando um culto a Deus sem o menor interesse. As festas de lua nova, como festa de Pentecoste, festa da Páscoa, dos pães asmos, festa do tabernáculo, todas essas festas eram festas instituídas por Deus para mostrar a sua graça, sua misericórdia, a sua soberania sobre o seu povo. Então essas festas deveriam ser obedecidas, mas o povo estava assim: quando é que vai acabar essa festa? E esse sábado que não termina? Eu não vejo a hora de abrir o meu comércio, eu poder ir trabalhar. Era assim que esse povo estava, prestando um culto a Deus sem interesse. Será que não acontece isso em nosso meio? Será que nas nossas reuniões de retiro, de encontro geral, de grupo caseiro, será que não tem irmãos que às vezes ficam, poxa, hoje tem encontro, ou um encontro geral, não tem paciência de ouvir o pregador, de estar em comunhão com seus irmãos, por qualquer motivo banal, nem aqui aparece? Será que não é essa a mesma forma? Quando é que vai acabar esse sábado? Eles ficavam doidos que o sábado passasse logo, porque no sábado não podia trabalhar. Eles estavam doidos para ganhar dinheiro. Quando tinha as festas que Deus estabeleceu, eles falavam: quando é que vai acabar essa festa? Eu estou querendo abrir meu celeiro, vender com balanças enganosas. Além de trabalhar, eles queriam trabalhar de forma dolosamente. Qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido o nosso interesse? Quando nós estamos numa reunião de oração, e um irmão ora e você já está impaciente, aquele irmão está orando demais, você já está cansado, a sua mente já está em outro lugar, e você não vê a hora daquele encontro de oração acabar, porque já está perdendo a sua paciência. Não é assim que estava o povo? Quando nós estamos numa reunião dessa, às vezes alguns podem estar cheios de vontade de que acabe logo, pois o pregador não para de pregar. Será que não tem um pouquinho de tempo? Olha quantas horas às vezes você perde em rede social, você perde num programa de lazer, seja ele qual for, mas quando se trata das coisas de Deus, você não vê a hora de acabar. Era assim que o povo estava, não via a hora de passar o sábado, não via a hora de acabar aquelas festas, porque eles queriam trabalhar, ganhar dinheiro, e também ganhar de forma dolosamente. Eles usufruíam do bom, do melhor, não estava nem aí para os necessitados. O capítulo
6, versículo 6, também mostra isso, quando fala que bebeis vinhos em taças e vos ungir com mais excelente óleo, mas não vos afligir com a ruína de José. Quando o profeta fala aqui com a ruína de José, ele está fazendo uma referência aos pobres e necessitados. Ele está falando: vocês comem do bom e do melhor, vocês se ungem com o melhor óleo, tomam o melhor vinho na melhor taça, mas vocês não estão nem aí para a ruína de José, para aqueles necessitados. Corrupção dos juízes, riquezas adquiridas com injustiça, perversão. Capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: suspira pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profana o meu santo nome. Ou seja, eles humilhavam o pobre. Quando uma pessoa tinha que lançar pó sobre a sua cabeça, era uma situação de humilhação, de extrema necessidade, e eles estavam provocando isso com o pobre. Esse tipo de humilhação, de vestir sacos de cinza, lançar pó sobre a sua cabeça, é uma atitude que era para você ter quando você estava quebrantado, é você se quebrantando diante de Deus e fazendo isso. Mas ele estava impondo isso ao pobre necessitado, levando o pobre necessitado a essa extrema situação de pobreza extrema, de vergonha, de humilhação, e eles faziam isso. Capítulo 2, o versículo 6 fala assim, ele fala assim: porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por um par de sandália. Claro que existia uma lei naquela época, que uma pessoa que tivesse endividado, ele podia se vender como escravo. Ele não tinha como pagar a dívida, ele se vendia para o seu credor, e ele se tornaria escravo do seu credor. Mas isso era uma atitude que ele tomava para poder pagar a sua dívida. Aqui não, aqui Deus está dizendo para esse povo do Reino Norte: os juízes vendem o justo por dinheiro, ou seja, o juiz corrompe o dinheiro do justo. Ele, em vez de exercer a justiça correta, ele promove uma injustiça contra um pobre, e depois, para que a dívida fosse paga, o juiz vendia esse pobre e tornava escravo de outro. Suborno, juízes que recebiam suborno. Será que existe isso hoje no nosso tempo? Juízes sendo subornados? Será que o Brasil não vive isso? Será que nós não vemos isso? Será que a ira de Deus não está sobre esse país, sobre os nossos governantes, sobre essa nação? Deus governa sim sobre todas as nações, e o Brasil também está debaixo dos olhos de Deus, da zanga de Deus, da ira de Deus, de tantas injustiças que têm sido feitas por magistrados e pessoas da lei que deveriam estar fazendo a coisa correta. E o povo do norte estava vivendo isso, corrompendo o pobre, causando injustiça e vendendo o pobre por dinheiro, transformando eles em escravo. O capítulo 6, versículo 1, ele mostra a falência moral do governo. Ele fala assim: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, as quais vem a casa de Israel. Está falando de homens notáveis, de pessoas da alta sociedade, da alta liderança. Um governo decaído, corrompido, sem o menor temor a Deus. Olha a imoralidade que tinha no meio desse povo. Capítulo 2, o final do verso 7, fala assim: um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profana o meu santo nome. Isso era abominável por Deus, isso era proibido na lei de Deus.
Um pai e um filho não podia coabitar com a mesma mulher, com a mesma jovem. Estava acontecendo isso aqui. Um pai e um filho coabitando com a mesma mulher. Vocês lembram o que aconteceu com Rúben, filho de Jacó, lá no capítulo 35 de Gênesis? Que Rúben, primogênito de Jacó, ele subiu na cama do seu pai e foi coabitar com Bila, a concubina do seu pai. Jacó soube disso, ficou quieto, mas no capítulo 49 de Gênesis, Jacó vai dizer para ele: Rúben, meu primogênito, fruto do meu vigor, você é o mais excelente, mas não será, porque você subiu à cama do seu pai. E Rúben perdeu o direito da primogenitura. Rúben era o primogênito, ele deveria assumir o lugar de Jacó, o lugar da liderança patriarcal do seu povo, a liderança espiritual, mas ele perdeu porque coabitou com a concubina do seu pai. Isso é odioso para Deus. Você vê quando Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, falando que havia um homem lá coabitando com a mulher do seu pai, com certeza uma madrasta, e Paulo fala assim: nem os gentios têm capacidade de fazer tamanha coisa, e vocês na igreja estão tolerando isso, vocês têm que expulsar isso daí. E esse povo do Reino Norte estava causando isso. Um jovem, um filho e um pai coabitando com a mesma mulher. Pecados de forma generalizada. Capítulo 5, 12. Amós está mostrando aqui. Então Amós ele falou das 6 nações pagãs. Ele falou de Judá. Eu imagino quando ele estava profetizando para essas 6 nações pagãs e para Judá, aquele povo do Reino Norte deve ter pensado: é isso mesmo, Deus está conosco, Ele é justo. Mas depois Amós vai mostrar a miséria do povo do sul, que era pior do que aquelas nações pagãs, e era pior do que os seus irmãos ali no sul. É isso que Amós está mostrando. Amós profetiza para as nações pagãs e para Judá, preparando um caminho para mostrar o seu foco principal, que era a profecia contra o Reino Norte. Deus já estava cansado com aquele povo, Deus já estava fora daquele povo. Capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Capítulo 2, verso 8, fala assim: se deita ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus, Deus aqui com letra minúscula, e bebem vinho dos que foram multados. A lei de Deus havia uma proibição de você, quando você tomava como penhor, como garantia, a roupa de um pobre, você não podia passar a noite com aquela roupa, você tinha que devolver antes da noite chegar, porque aquela roupa que aquele pobre trabalhador usava, era a mesma roupa que ele usava para se cobrir. Era pobre mesmo, irmão, era um povo pobre, o necessitado, que está se falando dessa época. E aquela roupa que ele usava, quando ele ia dormir, ele se deitava, ele usava como cobertor. E Deus proibiu que quando você pegasse o penhor, uma roupa de um pobre, você tinha que devolver antes da noite, porque era a roupa que ele se cobria. E Amós está falando assim: vocês estão deitando sobre essas roupas, ao pé de qualquer Deus, Deus pagão. Ele fala assim: aos pés de qualquer Deus, e bebem vinho dos que foram multados. Ou seja, eles multavam os pobres de forma injusta, e com o dinheiro dessas multas, eles compravam vinho, e se embriagava, prestando culto a Deus pagãos, e deitava em cima da roupa do pobre para fazer isso. Dá para imaginar tamanha e odiosa era a transgressão no Reino Norte?
que Deus se manifesta através do profeta Amós? Agora, qual foi a causa? Qual foi a causa dessa decadência moral e espiritual? O afastamento de Deus. O afastamento de Deus. Esse povo foi se afastando de Deus, foi se afastando de Deus, foi se misturando com deuses pagãos, se corrompendo. Eu sei que com certeza nenhum de nós aqui tem nenhuma imagem de Deus pagão na nossa casa, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso, eu apostaria todos a assistir que ninguém aqui tem um Deus pagão na sua casa. Mas será que não tem valores na sua casa que te impede de servir a Deus de coração e de verdade? Será que você não tem valores na sua mente, no seu coração, projetos, sonhos, coisas que às vezes está desagradando a Deus, que está ocupando o tempo de Deus? Será que você, no seu lazer, você tem a mesma medida de tempo que você usa para o seu lazer? Você tem também comunhão com Deus de oração? Você tem também com a leitura das Escrituras, de um livro que te edifica? O tempo que você passa numa rede social, marca o tempo que você gasta no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Será que esse mesmo tempo você tem de dedicação a Deus quando você lê as Escrituras, quando você ora, quando você jejua, quando você proclama, quando você se alimenta com a comunhão com Deus, com a sua Escritura? Podemos não ter um Deus como esse povo tinha, de imagem, escultura e pagão, mas podemos ter valores que estão nos corrompendo. Será que o que você ouve, a música que você ouve, ela honra a Deus? Se Jesus estivesse do seu lado, você ouviria as músicas que você ouve? Será que você teria coragem de assistir os filmes que você assiste, se Jesus estivesse de carne e osso do seu lado, e você chamasse ele, vá passar uma tarde lá em casa? Você comeria uma pizza com ele assistindo um filme que você assiste? Se a resposta é não, há valores que precisam sim ser retirados das nossas vidas, porque essas coisas vão se corrompendo aos poucos, e você vai entranhando as suas garras no pecado, e talvez o dia que você quiser tentar sair, você já está na 4ª transgressão, e não há mais tempo de sair. Há muitos anos atrás, eu ouvi um pastor pregando, muitos anos, eu era solteiro ainda, eu ouvi ele pregando, eu achei interessante a figura que ele usou, foi uma figura que ele queria ilustrar a pregação que ele estava fazendo. Enquanto eu estou ministrando aqui, ela me veio agora na minha mente, eu nem anotei isso aqui para falar, ela me veio, mas ela figura muito bem isso. Ele falou que nas cataratas do Niágara havia um animal, um boi morto, um cavalo, não me lembro, boiando em direção às cataratas do Niágara. O ano passado eu tive com Cláudio, Lemuel, Rogério e Tainá e minha família, Glaceus, nós fomos visitar cataratas lá do Iguaçu, né? Nós fomos num encontro de casais, que era ali no Foz do Iguaçu, e as cataratas ficavam pertinho, onde ia ter um encontro de casais, então nós fomos lá para conhecer as cataratas. Elas são muito lindas mesmo. Eu nunca tinha ido, foi a primeira vez que eu fui visitar cataratas do Iguaçu. Eu já tinha visto fotos, mas nunca tinha ido lá. É uma beleza fascinante da obra de Deus, daquilo que Deus cria, a beleza que Deus desenha, faz, a grandeza da sua soberania e da sua criação. Mas também ela é muito assustadora, porque tem lugar ali, gente, se alguém cair aqui, não tem jeito, não tem talvez nem como achar, e se achar, vai estar a quilômetros daqui, tamanha o volume de água e o abismo onde ela cai. Isso nas cataratas ali do Iguaçu. Mas essa vez, quando eu ouvi isso, quando eu era solteiro, o pastor estava usando como figura as cataratas do Niágara. Eu não conheço, mas ele falou que à medida que aquele animal morto boiando nas águas, e as águas levando ele em direção ao abismo das cataratas,
havia muitas aves de rapina pousadas nesse animal e comendo a carne desse animal. Muitas aves de rapina aproveitando. E a água foi levando em direção ao abismo. E à medida que foi aproximando, uma ave aqui voou, daqui a pouco outra voou, outras voaram. Elas foram saindo, que elas foram vendo o perigo do abismo chegando. Mas uma das aves permaneceu mais tempo, e ela ficou ali aproveitando o último momento que ela podia comer daquela carniça. E quando ela viu o abismo, já no último momento, ela tentou alçar voo, e ela não conseguiu, porque as garras dela estavam muito fincadas naqueles ossos, naqueles nervos, e ela foi jogada naquele abismo para sempre. Aí, irmãos, brincando com o pecado, achando que vai ter o último momento, que Deus vai te dar uma oportunidade. Cuidado com a quarta transgressão. Amós fala: por 3 e por 4 transgressão não sustarei o castigo. Deus é um Deus de misericórdia, e a misericórdia dele nesse dia está nos dando para nós refletirmos na sua palavra e fugirmos do pecado que nos rodeia e vivemos uma vida santa, antes que o seu juízo seja lançado sobre essa terra. Assim como Deus usou Amós como profeta da quarta transgressão, mas ele apresentou durante todo esse tempo a sua misericórdia e a sua graça. Deus é um Deus bom, ele é bondoso sim, ele é soberano sim, ele está nos dando tempo de nos santificar sim, ele está vindo, ele está voltando, ele quer buscar uma igreja santa sim, uma igreja que se santifica, que se dobra, que treme e teme diante da santidade dele. Mas precisamos nós de uma reação, de uma atitude que nos leva aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, me ajude a não viver uma vida religiosa, mas uma vida santa e de verdade, que presta ao Senhor um culto verdadeiro, porque Deus também é fogo consumidor, ele é um Deus de um juízo severo sim, quando o pecador não se arrepende, e nós não podemos brincar com a graça de Deus. Tanto essas 6 nações pagãs que Amós pregou contra elas, tanto Judá do reino sul, que Amós também pregou contra ela, e o reino norte, que Amós também está pregando contra ela, todos eles brincaram com a graça de Deus. Todos brincaram com a graça de Deus. A iniquidade chegou ao limite, onde Deus disse: basta, chega, agora é juízo. Essas 6 nações não existem mais. A nação de Israel, do reino norte, foi dominada pelos assírios, e elas nunca mais voltaram, nunca mais. Os assírios dominaram o reino norte e dizimou eles. Os remanescentes deles foram misturados com outros povos, misturados com outros deuses, que lá na frente vem gerar o povo samaritano, que quando Jesus veio, eles eram odiosos entre eles. O judeu odiava o samaritano os judeus. O que era o samaritano? Resultado dessa história aqui, que foram dizimados, destruído, levaram a cativeiro, misturado com outros povos, e depois tornaram Samaria os samaritanos, da qual quando Jesus vem, eles estão lá, que os judeus nem consideravam eles como judeus. O juízo de Deus veio sobre eles também. Depois o juízo de Deus vem sobre Judá. Deus exerce, a maioria morreram nesse tempo, muitos morreram de fome, pela espada, pela peste. E Deus leva esse povo a cativeiro para ensinar a eles que Ele é o único Deus verdadeiro e precisa sim ser adorado, respeitado, crido e santificado. E esse povo sofreu o duro juízo de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, Ele vai começar a julgar pela sua igreja. Nós não estamos livres da balança de Deus, do fiel da sua balança. E isso deve sim nos trazer temor. Mas o que leva um povo a chegar nesse estágio? O que leva? Um afastamento de Deus, brincar com o pecado,
Em vez de fugir, às vezes você fica ali. Em vez de dizer não, você prova mais um pouco. E você vai caminhando. E você comete a primeira transgressão. E você acha que não vai acontecer nada. E daí a pouco você olha e nada aconteceu mesmo. Aí você fica tranquilão e comete a segunda transgressão. O tempo passa e você não vê nada acontecer. Deus está tranquilo. Você não está nem se importando. E você comete a terceira transgressão. E nada acontece. E você se anima. E você comete a quarta transgressão. E Deus vai trovejar contra você. E Deus vai rugir como o leão sobre você. Mas, meu amado, eu creio que Deus está nos dando a oportunidade dele, como leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, a nos dar a oportunidade de nós, como igreja, nos arrependermos dos nossos desleixos, das nossas amarguras, dos nossos ódios, das nossas fraquezas, seja da carne, seja do espírito, da pornografia, da lascívia, da injustiça, da avareza. Irmãos que não se sensibilizam com contribuir com a igreja, são duros nos seus corações. Irmãos que não dão valor aos encontros da igreja, onde Deus sempre tem uma palavra para nós, a comunhão com os santos, desleixam com o grupo caseiro, desleixa com tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que Deus tem te dado, e vai se alimentando de coisas que corrompem você, redes sociais, filmes, literaturas, músicas, lazer, e tantas coisas. Eu não sou contra lazer, não é isso que eu estou pregando, mas às vezes essas coisas vão ocupando tão demasiado a sua vida, que você não apresenta a Deus nenhum temor e nenhum valor com as coisas dele. Assim como esse povo vivia, eles não viam a hora de passar o sábado, porque queriam vender, ganhar dinheiro, e de forma corrupta. Não via a hora de acabar as festas que Deus estabeleceu. Será que nós não estamos sendo assim também em algumas coisas da nossa vida? Eu creio que todos nós devemos sim nos avaliarmos baseado nas escrituras do Senhor, naquilo que as suas profecias têm falado para nós. Irmãos, não esqueçamos, quero concluir, já estou terminando, não esqueçamos do que Deus fez por nós. Quando Amós, ele vai falar do versículo 9 e até o versículo 11, Amós faz uma relação da bondade que Deus teve com esse povo. Aí Amós fala assim: todavia eu destruí diante dele os amorreus. Deus destruiu os inimigos para abençoar esse povo. Aí Deus vai falando através do profeta aquilo que ele tinha feito de bom. Ele fala: todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como do cedro, eram gigantes, e Deus destruiu, e que era forte como carvalho, e destruiu o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Deus está dizendo: eu não fiz isso por vocês, eu não guerriei por vocês, eu destruí o inimigo de vocês para abençoar vocês. Versículo 10: também vos fiz subir da raiz da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísse a terra dos amorreus. Deus está dizendo: eu cuidei de vocês durante 40 anos, para que vocês alcançassem a terra prometida. E o verso 11 fala assim: dentre os vossos filhos suscitei profetas. Deus levantou profeta entre o seu povo durante esses 40 anos. Ele fala assim: e os vossos jovens nazireus. Que era um nazireu? Nazireu era uma pessoa que era dedicado a Deus, exclusivamente a Deus. Um dos nazireus mais conhecido na Bíblia é Sansão. Sansão, ele foi dedicado ao Senhor. Ele não podia tomar vinho, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar num morto. Tudo isso o nazireu tinha que cumprir.
E Deus falou: eu suscitei no meio de vocês profetas para cuidar de vocês. Eu levantei entre os jovens de vocês nazireus, pessoas dedicadas a mim, para vocês. Eu cuidei de vocês no deserto, eu venci os vossos inimigos. E o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Aí ele fala aqui no final do versículo 11, ele fala assim: não é assim, filho de Israel, diz o Senhor. Aí o verso 12 diz assim: mas vós aos nazireus deste de beber vinho. Eles corromperam os nazireus, eles levaram os nazireus ao pecado. Toma aqui um pouco de vinho, é radical. Para que viver uma vida tão santa assim? É só um pouquinho de vinho. E eles foram corrompendo. Será que em nosso meio não acontece isso? Essa pregação é muito radical, está batendo muito pesado. Não, é pesado mesmo, porque Deus quer um povo santo. Deus é radical sim, contra o pecado. Mas eles fizeram isso com os nazireus. E ele fala assim: e deste vinhos de beber aos nazireus, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis, não profetizeis. Amados, não esquecemos do que Deus fez por nós. A gratidão a Deus é uma das melhores formas de nós lutarmos contra o pecado, porque quanto mais grato eu sou a Deus, quanto mais gratidão eu tiver no meu coração, mais chance eu tenho de não pecar. A gratidão é uma das motivações para nós não pecarmos. Nós temos que ser gratos pela generosidade de Deus para conosco, pela sua misericórdia. Deus é generoso por nós, o tempo todo. Então sejamos generosos com eles, não avarentos. Sejamos como Amós, profeta no meio de um povo corrompido pelo pecado. Nós precisamos ser profetas no meio de um povo corrompido pelo pecado. Não esqueça, meus irmãos, se nós vivemos como pagãos, nós seremos julgados como pagãos. E o mesmo leão que ruge é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. É o mesmo Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. É o Cordeiro que ouviu o rugir do leão, do Deus Todo-Poderoso, em nosso lugar, pagou o preço por nós, da ira de Deus que tinha sobre nós. Então aproveitemos, meus amados irmãos, a oportunidade da misericórdia de Deus, para nós nos purificarmos, para nós nos arrependermos, e termos atitudes práticas contra o pecado, e não nos afastarmos de Deus. Isso nós fazemos com atitudes práticas, com movimentos práticos. Claro que a nossa força por si só, ela não pode operar a graça de Deus. Sem a graça de Deus, o meu esforço não tem condição. Eu preciso da graça de Deus. Mas essa escritura mostra também que Deus quer ver o meu esforço. E quando Deus vê o meu esforço, Ele associa a sua graça comigo, e eu sou capaz de viver uma vida que agrada a Deus. Então vivamos, amados, uma vida que agrada a Deus. Nos afastemos de tudo aquilo que nos impeça de santificarmos cada dia ao Senhor, e sejamos frutíferos na obra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha compaixão de nós, de mim, de cada um de nós, que voltemos para o Senhor, antes que nós venhamos entrar em estágio de quarta transgressão, onde não há mais esperança, onde só resta a expectativa de juízo. Mas o Senhor está sendo bondoso, mais uma vez com a sua igreja, nos dando um alerta, para nós não nos afastarmos dEle, e voltarmos para Ele com uma vida santa. É tempo de vida santa, é tempo de remanescente, é tempo de santificarmos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.